Mas para terminar o capítulo de comentários em relação ao ensino público, galera, vou dizer uma coisa para vocês, tá ficando cada vez mais inviável trabalhar em escola pública, gente. Só quem está perto da aposentadoria, logo, logo vai faltar professor, ninguém mais aguenta, viu, gente? Mas também, né, receber já é Ninguém mais aguenta. Uma tortura. Não, a tua mãe é exemplo, tu pode ter certeza que ela aguentou porque estava perto da aposentadoria. Não, minha mãe saiu. Sim, mas ela se aposentou. Não, ela tá no município só agora. Sim, eu sei que ela tá no município, sei. Que ninguém aguenta mais, né, cara? Ninguém aguenta. Não dá pra querer. Não dá pra querer, que é isso. Minha mãe saiu do estado porque era mais... Porque o salário era pouco pro problema que ela trazia pra casa. Minha mãe ficou hipertensa do médico disse por causa do estresse. Dúvida. Sim, galera. Eu, enquanto trabalhando gosto... 60 horas semanais é complicado. Sim. E não tendo retorno financeiro plausível com o tamanho do problema. O retorno financeiro é ridículo. A gente fala nem acreditam, né? Nem acredito. Vamos levando mais esse ano, depois vamos dar adeus. Só um pouquinho aí, galera. Podem assumir aí, João Vitor, por favor, e Rafaela. Eu gosto desse tema aí também. Por isso que eu falei que o nosso tema vai complementar o dos meninos, porque a gente também vai falar dos biodigestores. É muito bom o tema. Então, dá para começar então, professor? Claro, estão no comando, meu caro. Então, boa noite, pessoal. Eu e a Rafa, então, vamos apresentar sobre o biogás. A gente pensou bem esse tema porque, falando em saneamento, né, como tem muitos problemas, a gente, como futuro engenheiro, somos nada mais, nada menos que resolvedor de problema, né? Então, a gente vai dar uma palhinha um pouco sobre o saneamento no Brasil, as dificuldades, né, para depois falar um pouco sobre esse sistema que é muito inovador, né, e agrega muito conhecimento para nós dessa área. Então, saneamento no Brasil. O Brasil está muito longe de ser um país bom em saneamento, né? Muito longe mesmo. Nessa pesquisa aí, mostra que dá no lugar de 112 entre 200 países, né? Mesmo tendo a 7ª maior economia. Tava isso numa pesquisa que a gente fez ali na revista Veja. A gente sofre muito pela precariedade do sistema, do tratamento de resíduo, né? E com certeza pela má organização dos agentes administrativos, pela falta de resolução de problemas relacionados aos fins apropriados para os resíduos e, por fim, para o saneamento, né? João, só uma parte aqui, mas é só para ajudar vocês no futuro, tá? Sim. Quando vocês quiserem mais dados de saneamento, e nesse aspecto são dados bastante confiáveis, entrem no site da ANA, tá? Agência Nacional de Águas. Vocês lá têm o Atlas do saneamento no Brasil. Já serve de alerta para todos os outros colegas aí. E tipo, a gente pesquisou um pouco para poder falar sobre o saneamento. Claro, só um lembrete. Obrigado. Sim, é só para ter uma base para a gente poder aplicar para resolver o problema, né? Pode passar. E os projetos envolvendo saneamento é um futuro muito bom, como o senhor já bateu várias vezes na tecla, né? Para nós da área aqui, tem uma ampla área nesse sistema, né? Exatamente. E tem várias tecnologias, a gente vai apresentar uma e vai mostrar outras depois, mas que serve muito para interior, né? Para cidades pequenas, para indústrias. Nesse levantamento também a gente viu do IBGE, aponta que o Brasil tem mais capacidade de tratar o esgoto do que coletar, né? É um dado curioso. Há mais capacidade instalada do tratamento de esgoto, em forma geral, na nossa região, do que efetivamente esgoto que chega na estação. Esse é um dado que o IBGE mostrou, né? É uma deficiência estrutural, que a princípio o desafio tecnológico para suplementar não seria o principal obstáculo, né? Agrega muitos mais obstáculos além desse. Então, nós, tipo, futuros engenheiros, a gente tem que saber como
reorganizar esse tipo de sistema, né? Exatamente. Se a gente pensar, se a gente vê, tipo, eu que viajo bastante, assim, em interiores, a gente não vê, assim, um projeto, uma obra sendo toda nova. A gente só está vendo as manutenções de sistemas antigos, né? O pessoal não está inovando, só está consertando Sim. ou erros, ou vazamentos, ou problemas, né? Que tem que pensar mesmo melhorar no destino final, né? E com certeza, como quando envolve engenharia, quando envolve obras, a gente tem que pensar diminuir custo, claro, né? Ainda mais em cidades pequenas. E evitar o máximo a poluição e como o grupo de antes apresentou, evitar as doenças, né? Exatamente. Pode passar. Então, lançado desde 2009, o Instituto Trata Brasil botou um ranking das 100 maiores cidades do Brasil para chamar a atenção dos preocupantes indicadores de saneamento nessas cidades. De acordo com a OMS, a melhoria das condições de saneamento tem um papel fundamental na redução de doenças relacionadas ao saneamento inadequado, né? Então, assim, pelo que a gente pesquisou e viu, o Brasil não consegue tratar nem 50% do esgoto produzido, né? Acho que passa até longe, se for botar no Brasil inteiro, né? Então, se tu pensar assim, e os outros 50 ou mais, eles vão ser depositados aonde, né? O trabalho anterior até mostrou ali que são jogados em rios, né, na natureza. Pode passar. Aqui, então, tem uma imagem das 10 melhores e as 10 piores cidades, segundo aquele estudo ali do IBGE, na questão de saneamento. Vou citar, então, as melhores. Seria a Franca, em São Paulo, Uberlândia, em Minas Gerais, São José dos Campos, em São Paulo, Santos, São Paulo, Maringá, Paraná, Limeira, São Paulo, Ponta Grossa, no Paraná, Londrina, no Paraná, Cascavel, no Paraná e Vitória da Conquista, na Bahia. E as piores, tem até uma cidade do Rio Grande do Sul, né? Pode ser que o professor tenha outros dados mais recentes, né? Tem Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Várzea Grande, do Mato Grosso, tem Gravataí, aí, do Rio Grande do Sul, Manaus, da Amazônia, Macapá, Porto Velho, de Roraima, Santarém, do Pará, Jaboatão dos Guarapés, acho que é Pernambuco, e Ananindeua, acho que é do Pará também. Acho que pode passar. Então, como eu falei ali, dos mais de 50% não está tratando, né? A gente fez ali uma pesquisa que diz que mais de 5 bilhões de metros cúbicos por ano, isso seria mais ou menos 6 mil piscinas olímpicas de esgoto por dia no Brasil. É um absurdo, né? Põe absurdo então, nisso, a quantidade é muito grande. Uhum. Então a gente vai agora falar sobre o foco, né, do nosso trabalho, que é o biogás. E agora eu vou passar para a Rafa falar um pouquinho também. Então vamos começar apresentando a história do biogás no mundo inteiro. O biogás é uma mistura gasosa combustível produzida através da digestão anaeróbica, ou seja, pela ação de bactérias na ausência de oxigênio. Essa técnica começou a ser explorada no início do século XX pelos chineses e indianos, que foram os primeiros a produzir o biogás e utilizá-lo como fonte de energia. Na metade de 1900, começaram a aproveitar o processo de digestão anaeróbica para a geração de biogás com foco nos lodos de esgoto. Em 1970 e 1980, houve uma crise do petróleo. E assim, na China e na Índia, eles fizeram vários projetos, aperfeiçoaram os projetos de biogás com os alimentos por resíduos de indústrias e frigoríficos e restaurantes. Aí aqui tem a composição do biogás, que é o metano, dióxido de carbono, nitrogênio, hidrogênio e o oxigênio. Aqui vai ser apresentado os processos do biogás.
daí o processo anaeróbico, presença de oxigênio, 40 a 50% de degradação biológica com conversão de carbono, formação de lodo. Processo anaeróbico, que é o mais utilizado, ausência de oxigênio, maior parte do material orgânico é convertido em biogás, 70 a 90%. Aqui tem o processo de digestão anaeróbica, que começa pela matéria orgânica, que é os dejetos, os resíduos e a planta de animais, que passa pela hidrólise. A hidrólise é onde então vai o material orgânico que é submetido ao processo de digestão, onde as pequenas moléculas são quebradas para que os micro-organismos possam se alimentar. Aí, em seguida, vem a fermentação, que é a formação dos subprodutos, que é os aminoácidos, os açúcares e os ácidos graxos. Da fermentação para a oxidação anaeróbica, acontece a formação de subprodutos, amônia, álcools, ácidos gordos, hidrogênio e dióxido de carbono. E assim acontece a formação de metano, que é a continuidade de ácido acético, hidrogênio, dióxido de carbono, e assim se torna o biogás. Aqui tem a produção de biogás, tem um sistema de biodigestores, que consiste basicamente em uma câmara de fermentação, onde é processada a biodigestação da matéria-prima. O biodigestor tem a função de saneamento, atendimento de uma demanda energética e a utilização do material biodegradado como fertilizante. Aqui tem a classificação dos biodigestores, que eu vou apresentar a seguir com imagens. Tem o tipo de batelada fixa, que ele é construído inteirado, tem armazenamento como um gasômetro e seu fluxo de material é vertical. O semicontínuo, que é semi-inteirada, tem um gasômetro externo e o fluxo do material é horizontal. E o contínuo, que ele é totalmente externo e ele tem um fluxo de material ascendente. Então, aqui tem a batelada simples, o resíduo é colocado misturado com água no tambor e a preparação de inóculo. A batelada em plástica, que é o mesofólico com gasômetro externo e sem agitação. Aqui tem a entrada da biomassa, a saída do fertilizante e o gasômetro para ocorrer a fermentação. Daí tem o modelo, aqui tem os modelos de outros biodigestores. O modelo indiano, que ele possui uma câmpula flutuante com gasômetro e uma pressão constante. O reservatório da fermentação possui duas câmeras, como pode ser visto aqui na imagem. Ele tem duas câmeras, aqui entra, alimenta, passa pelas duas câmeras e sai por aqui. Aqui tem a campânula e a válvula e a saída do gás. O modelo chinês, que ele não possui o gasômetro, o gás é produzido a uma pressão variável e armazenado no corpo do reator, enterrado no solo com teto em forma de abóbada. Que daí aqui tem a entrada, ele passa pela câmara e sai aqui. E aqui tem a válvula e a saída do gás. O modelo canadense, que esse é o modelo mais utilizado, a biomassa tem entrada contínua em uma das extremidades do biodigestor, que é descarregada na outra extremidade. As partículas mantêm sua identidade e permanecem no tanque por um período igual ao tempo de retenção, que dura de 30 a 40 dias. Operam em tempos de retenção de mais ou menos 15 dias. Teores de sólidos entre 11% e 13%, são reatores de baixa carga organômica e é o modelo mais utilizado no Brasil, que é esse modelo aqui, onde ele fica semi-inteirado. Aqui tem uma imagem de como funciona um biodigestor, só que nós baixamos um vídeo e a qualidade do vídeo está meio ruim. Eu vou colocar, e vocês escutam, depois a gente volta para visualizar a imagem. Processo de decomposição. Vamos ver nessa figura aqui. Dá para ouvir? Sim, está ouvindo bem. Um pouco mais sobre o princípio de funcionamento de um biodigestor. Então, nós temos aqui esse recipiente
que é a entrada do material orgânico, ou seja, aqui dentro o trator, ou pode ser a mesma pessoa colocando aqui a mão, vai colocar toda a matéria orgânica dentro dessa parte aqui, nesse recipiente. Dependendo do tipo de matéria orgânica, nós vamos precisar fazer uma higienização dessa matéria orgânica. Um bom exemplo disso seriam, digamos aqui, restos de animais, certo? Então isso daí precisa ser higienizado antes de entrar aqui no fermentador. Nesse modelo aqui nós temos 2 fermentadores, que vocês estão vendo aqui, através dessa figura, e aqui nesse fermentador é onde vai acontecer essa decomposição acelerada, certo? Então aqui tem misturadores, aqui tem medidores de temperatura, controles de oxigênio, então todo um sistema aqui que vai se preocupar com a questão da produção do biogás. E o biogás nada mais é do que a mistura aqui de gás carbônico e metano. E aqui nesse ponto a gente precisa entender o seguinte: dependendo do tipo da matéria orgânica, ou seja, do tipo de material que foi colocado aqui dentro, nós vamos ter uma diferente quantidade de geração de biogás em função dessa matéria orgânica, certo? Digamos que um bom exemplo seria o milho produz uma determinada quantidade de biogás, ou seja, da mistura aí de metano e gás carbônico. Já a cana-de-açúcar vai produzir uma outra quantidade de biogás, e aqui estamos falando biogás, digamos, por quilo ou por tonelada. Um número aleatório seria, digamos que de milho a gente tire 500 metros cúbicos de biogás por tonelada, e cana-de-açúcar, digamos que fosse 600 metros cúbicos de biogás por tonelada de cana. Então é mais ou menos isso. Dependendo da matéria orgânica que é usada, desse material orgânico, vamos ter diferentes quantidades de biogás gerados. E a outra questão é, dependendo também dessa matéria orgânica aqui, nós vamos ter uma concentração diferente de metano e gás carbônico, ou seja, o milho ele produz uma quantidade de metano e gás carbônico diferente, por exemplo, de soja. Isso significa dizer que a mistura entre eles, que é no caso o metano e gás carbônico, ela vai ter um percentual diferente. Um exemplo prático, digamos que numa certa mistura eu tenha 50% de metano e 50% de gás carbônico. Já em uma outra matéria orgânica eu tenho uma quantidade de metano maior, ou seja, tenho 70% de metano e somente 30% de gás carbônico. Agora vocês imaginam também que se a gente misturar uma determinada matéria orgânica com uma outra em diferentes quantidades, isso também vai gerar uma quantidade de biogás por tonelada diferente, de acordo com a mistura, assim como a concentração desse metano e gás carbônico dentro desse biogás. Portanto, se um dia você já se perguntou, quanto biogás vai dar por tonelada de matéria orgânica? Então você vai entender que essa pergunta é muito vaga. Você precisa saber exatamente que tipo de matéria orgânica você está usando e depois você tem uma noção da quantidade de biogás e das taxas de concentração de biogás. Aí você calculando isso, digamos, quimicamente, você vai calcular o potencial de geração, na verdade. Você vai ver a análise química ali daquele material e você vai saber que aquilo ali tem um potencial de geração de tantos metros cúbicos por tonelada, mas não significa que na prática isso vai ser gerado dessa forma. O que vai influir? O tipo de tecnologia que você está usando e a eficiência dessa tecnologia, certo? Então, o fato de uma matéria orgânica poder gerar uma determinada quantidade de biogás não significa que ela vai gerar. Isso vai depender da tecnologia que está sendo usada para a geração, para todo esse processo. E daí nós temos vários tipos de tecnologias, né? Tem os biodigestores que eles chamam indianos, tem o outro que eu falo muitas vezes com tecnologia alemã, tem outros canadenses e assim por diante. Cada um tem o seu estilo, a sua tecnologia e a sua maneira de produzir.
E aí a melhor maneira de a gente calcular se uma tecnologia é boa ou não é justamente de acordo com a quantidade de biogás que essa tecnologia conseguiu gerar daquele total, daquele potencial máximo, certo? Então, depois que eu conseguir fazer a geração desse biogás, eu vou ter aqui 2 produtos básicos, que no caso são aqui o biogás e o biofertilizante, que é a parte líquida que vai ficar aqui dentro. A matéria orgânica em si, ela é quase que totalmente transformada em gás, mas vai ficar uma certa quantidade aqui dentro, misturada com a água, que vai sair, então pode sair aqui e ser usado, por exemplo, como adubo orgânico para a agricultura. Vale lembrar que, dependendo também do tipo de matéria orgânica que você usou aqui, do tipo de tratamento que você tem aqui dentro do fermentador, você vai ter permissão de usar isso como adubo orgânico ou não. Como assim permissão? Exatamente, permissão. Se você usar determinado produto aqui que possa contaminar a agricultura, então isso não é permitido ser usado como adubo orgânico. Embora pudesse ser usado, não é permitido, certo? Então tem que fazer uma análise química aqui para saber se tem algum material tóxico, alguma coisa que vai ser ruim para o ser humano depois, para o consumo do ser humano, né? Digamos que não seja o ser humano que esteja consumindo algum animal, mas esse animal também serve para a alimentação do ser humano, então isso também não pode acontecer. Existe esse cuidado aqui com o adubo orgânico. E o biogás, a gente pode colocar diretamente em um motor que está acoplado aqui a um gerador. Nessa figura a gente só vê o gerador. E então esse motor vai, através da combustão, né, da queima, ele vai rotacionar aqui o eixo do gerador e vai gerar então com isso energia elétrica que pode ser consumida para os mais diversos fins. Vocês estão vendo aqui também uma linha que liga esse gerador a um trocador de calor, ou seja, a gente tem um trocador de calor aqui para resfriar esse gerador, ele precisa ser resfriado durante sua operação, e esse calor a gente pode usar para o aquecimento de casas, mas também para manter, por exemplo, a temperatura aqui dentro desses biodigestores ou para outros fins. Na Europa isso aqui é usado para, por exemplo, aquecimento de casas, mas também aquecimento de águas, de piscinas e processos industriais e assim por diante. Então temos esse uso do biogás. Você pode também usar o biogás não só como através da combustão para energia elétrica e fonte de calor, mas também você pode purificá-lo, ou seja, separar o metano do gás carbônico, ficando só metano, e daí quando você separa isso, você pode usar o metano, por exemplo, para veículos, certo? Na cidade de Munique e algumas outras cidades, eles fazem o tratamento do resíduo orgânico municipal e pegam aquele gás ali justamente para fazer a alimentação aí, para servir de combustível para esses veículos coletores de lixo. Na cidade de Berlim também acontece isso. Então você pode usar o metano como gás combustível. Aí o que você nota aqui? Você tem a matéria orgânica que está entrando e ela vai ser totalmente reaproveitada, dependendo do tipo de tecnologia usada, vai ser reaproveitada em forma de biogás ou mesmo de metano puro, certo? E esse biogás pode ser transformado aqui em energia elétrica ou como adubo orgânico. Então esse aí é o básico do básico do básico de um... Então, como foi apresentado no vídeo, o biogás tem várias utilizações. O biogás mesmo é para energia elétrica. Tu pode utilizar só o metano para o gás do combustível de um automóvel, e tu pode usar ele como um adubo orgânico. Tudo depende do material que tu vai colocar ali dentro, que vai fermentar e que vai gerar o gás. Eu acho que a parte mecânica do processo ficou bem explicada no vídeo, mas o importante é saber, dependendo do agente orgânico que tu vai colocar ali, que vai fazer o processo do metano, né? E para ver a quantidade de biogás que vai poder ser produzido, né? Como ele explicou, tem vários tipos e cada tipo gera uma, como é que eu vou dizer, uma solução para o saneamento. Processo de... Então aqui, a gente, como estava pesquisando, né, sobre países desenvolvidos no saneamento,
a gente descobriu sobre um brasileiro que ele mora lá na Bélgica. Ele deu um depoimento bem rápido para uma universidade, acho que deu 2 minutos e pouco. A gente estudou em cima desse depoimento. No depoimento ele não fala direto do biogás. Ele fala de tecnologia, mas no depoimento inteiro escrito, que a gente até tem o link se precisar disponibilizar aqui, ele comenta sobre o biogás, como seria importante em algumas regiões, né? E ele, quando deu esse depoimento, ele estava fazendo pós-doutorado. Ele trabalha no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. É naqueles ETs, né, professor? Ele tá na Bélgica? Isso. Na Bélgica. É aqueles INC-ETs, acho que é a Incorporação de Estações de Tratamento de Esgoto, né? Sim. É a Estação de Tratamento de Esgoto. Isso. Eu vou botar, a Rafa vai botar o depoimento dele bem rápido. Pelo jeito ali é em Bruges, a cidade que ele está morando aí. Pela Não, foto. eu só botei essa imagem ali que aparece o rio passando no meio da cidade, bem bonito. Porque Bruges na Bélgica é chamada de... Como é que é aquela cidade lá? Bruxelas? Não, da Itália. Veneza. Os canais, a Veneza da Bélgica é Bruges. Vou colocar tipo, Tá, pode terminar. como ele trabalha na parte da engenharia, eu achei muito, muito importante trazer tipo, um depoimento dele, né? Coloca, tu tem um vídeo aí? Sim, Vamos colocar, é bem tem ligeirinho, vamos botar. Não, vamos colocar, não. Nós temos tempo pra caramba, é recém 9h10, galera. Oi, pessoal. Meu nome é Thiago, eu sou membro da equipe do INCT Hábitos Sustentáveis e faço parte do meu doutorado aqui na Bélgica. Sério que tá sem áudio? Tá com áudio. Pra mim tá com áudio. Agora tu Oi, pessoal. Meu nome é Thiago, eu sou membro da equipe do INCT Hábitos Sustentáveis e faço parte do meu doutorado aqui na Bélgica. E queria falar um pouco para vocês do que eu acho que é a importância da engenharia no saneamento. É o que eu falo, né, galera? Olha aí. No final de semana passada aconteceu um evento aqui na cidade em que eu moro que me fez refletir um pouco sobre esse tema. As pessoas se reuniram numa determinada localidade e, num ato simbólico, elas pularam conjuntamente num dos rios que cruza a cidade, no sentido de demonstrarem que elas se importam com a qualidade das águas da localidade em que elas vivem. Trazendo um pouco para a nossa realidade, eu acredito que o papel do engenheiro, o papel da engenharia no saneamento do Brasil deve ir para além da seleção das tecnologias que são adequadas para a realidade nacional, para atuação na educação sanitária, de forma que a população consiga efetivamente perceber a importância da coleta e do tratamento de esgotos na melhoria da qualidade ambiental e, por consequência, na melhoria da qualidade de vida também. E eu adicionaria um outro aspecto de importância da engenharia no saneamento, seria a reconfiguração da forma como nós enxergamos, por exemplo, as estações de tratamento de esgoto. Será que essas estações não efetivamente poderiam ser estações de recuperação de recursos, como, por exemplo, o líquido tratado para irrigação de áreas agrícolas? Nesse caso, os recursos financeiros, por exemplo, provenientes disso, poderiam ser reinvestidos no incremento da coleta e do tratamento de esgotos. Quem sabe dessa forma a gente não consiga ir no futuro pular juntos também no Rio Arrudas em Belo Horizonte, no Beberibe em Recife ou no Tietê em São Paulo. O Thiago deu uma entrevista pra gente, tá lá no blog do INCT, se você quiser aprofundar mais sobre o assunto, confere lá. E a gente quer saber suas opiniões. Deixe aqui nos comentários ou as suas impressões. A partir daqui só tem os comentários das pessoas. Eu vou dar o meu pitaco aí. Posso? Pode. Fica à vontade. Vamos lá. Não, beleza. É ótima a ideia dele de gerar recursos. Eu acho mais fácil gerar recursos com o lodo. Tá? Utilizar o efluente do tratamento da estação do tratamento de água, por exemplo, para irrigação de plantações, só se a estação estiver no lado de uma plantação, como nós temos o caso de Tapejara. Lembra, João? Sim, mas eu, professor? Não, só para terminar, tá? Por exemplo, vamos supor a nossa estação de tratamento da Corsã ali no Záquia, tá? Mesmo que tenha algumas lavouras ali pertinhos, você vai ter que fazer uma instalação de bombeamento
até a lavoura. Eu acredito que o gasto energético de deslocamento da água já fica superior ao custo da água. Mas manda aí, agora é contigo, João. Mas, exemplo assim, no depoimento inteiro dele escrito, essa é uma das ideias. Ele falou do lodo também, falou do biogás, sabe? Ele botou, tipo, para determinadas áreas, depende muito do clima, né? Sim. Ele mostra para nós que o clima aqui é muito melhor que lá, né? Para fazer um sistema assim. De biogás, com certeza. Tu me passa o link quando tu puder, que eu quero ler o depoimento dele. Sim. E, tipo, só para ficar bem claro, então, tipo, simplesmente, assim, não é fácil trazer isso aí para o Brasil, né? Teria que passar por uma grande adaptação tecnológica primeiro, sabe? Nem tanto tecnológica, mas estrutural, né? Estrutural e financeira. O arranjo tecnológico do Brasil é muito diferente da Europa, né? Não, a tecnologia até nós temos, viu? Sabe o que acontece, Victor? Deixa eu te falar. Nosso problema não adianta, vira e mexe é dinheiro. Vamos falar de Passo Fundo, tá? Onde daria para nós produzirmos aí biogás para mais ou menos 4.000 pessoas. Falando em energia elétrica, tá, Victor? João? Sim. Energia elétrica. É uma bela de uma produtividade, mas a geração dessa eletricidade não consegue financiar o custo das instalações, que são aproximadamente de 50 milhões de reais. Tá? Mesmo a longo prazo não consegue pagar, mas olha que tu vai gostar do que eu vou falar, que eu acho que tu já ouviu falar isso aí, mas os outros não. Agora vamos mudar o parâmetro. Vamos lá para Minas do Leão, que recebe os resíduos de cerca de 120 cidades, João. Tá? Recebe o resíduo não só de graça, ele cobra para receber. Cerca de R$200 o metro cúbico. Lá, a quantidade de resíduos está produzindo energia elétrica numa estação que eles montaram, só com os resíduos orgânicos, para 80 mil pessoas. Aí, claro, eles conseguiram não só financiar toda a instalação da estação, como eles ainda nos cobram para receber a matéria-prima que eles utilizam para gerar energia. Sim. Mandem aí, galera. Mas, tipo assim, Já fiz meu comentário. como eu gostei ali, tipo, do depoimento dele, eu fui a fundo, eu fui ver na Bélgica como é que funciona mesmo, sabe? E tem regiões lá que eles pagam, tipo, 300 a 400 euros por ano, entendeu? Sim. Então é um negócio fora do normal, né? E na Presente é dinheiro, galera. Eu falo para vocês têm que estar atentos a isso aí. E a maioria dos processos lá são baseados nos lodos ativados, professor. Que se o senhor pode até que eu falei, aquele que eu falei anteriormente. Isso. Ótimo. O senhor pode até me corrigir, mas eu acho que tem a ver com o fornecimento de oxigênio, né? Sim, é assim, ó, galera. Ele trata o esgoto por aeração para suprir o oxigênio demandando a energia, né? Demanda energia. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? A questão do biogás, João, tu que trabalha numa região de pequenos agricultores, não é? Todos eles são potenciais produtores de biogás, né? Eles têm os aviários, têm as pocilgas, né, dos porcos, porcos, do gado também, que todos produzem uma matéria-prima especial para a produção de biogás. Né? Professor, nós tentamos entrar em contato com o que a gente comentou contigo ali em Vila Maria, sabe? Sim. Mas eles não passaram informações para nós. Se o professor quiser comentar depois no final, sim, alguma coisinha. Eles não passam mesmo. Lá eu já vou explicar para vocês como funciona. Pode falar, João. Fala antes que eu falo depois, sem problema. Tá, eu só vou complementar o resumo que eu fiz sobre o depoimento dele, tá?
que ele cita por Brasil os processos anaeróbicos, como a gente tinha explicado antes Sim. ali que a Rafa falou, né? Então não há necessidade de usar energia elétrica, por exemplo, para fornecer o oxigênio para o meio líquido. A gente pode remover a matéria orgânica via anaeróbica, né? Como a gente explicou o processo, Sem aeração. e ainda aproveitar o biogás para produzir energia elétrica, entendeu? É esse que é o tema que a gente queria chegar. Tá, ótimo. Não, eu falei na questão da água só quando ele falou na possibilidade de utilizar o resultado final do efluente, do líquido, para rega de plantações. Sim. Mas termina a apresentação quando eu falo do fuga no final. Vocês estão indo bem, está muito legal o tema. Tá. E, tipo, para terminar, então, a recuperação, então, que traz a sustentabilidade, né? Então, tipo, a gente tem que acreditar no futuro deve ser construído assim, né? Tem um enorme desafio político, tudo Político, de engenharia, de cidadania, de vontade política e social, né, galera? A percepção social, né? Exatamente. Se a sociedade não pressionar, não vai ter vontade política nunca. É verdade. Não tem jeito. É só na pressão, você sabe, né, galera? Muito bom o tema também, viu? Nós tivemos ano passado um aluno já fazendo também um TCC de biogás, e ali perto da tua cidade, Rafaela. Estou tentando lembrar o nome dele. Aluno? O Vini? Isso, o Vini, exatamente. Ele foi meu aluno de TCC. Ele já concluiu e um belo trabalho. Ele fez para a questão agrícola, né? Exatamente. Eles têm criação de gado leiteiro. Isso aí, com o esterco, né? Muito legal, ficou muito bom o trabalho deles. Alguma coisa assim. Isso aí. Tá. Primeiro, antes de eu comentar, vamos deixar a galera comentar. Não se esqueça, minha banca, de enviar a apresentação no privado. E, por favor, os colegas, vamos perguntar, vamos comentar para ajudar não terminei não, desculpa, Ju. Depois tem o Caruti também, daí... olha só, eu querendo expulsar vocês, desculpem. Tá, então, vocês querem que eu comente algo agora ou depois do biogás? Não, pode ser depois, no final. Tá bom, então. Eu disse que era 3 horas. Não, mas João, pelo amor de Deus, fique à vontade aí, até às 11, se quiser. A gente vai fazer um breve comentário da produção de biogás no Brasil, que ela tem sido uma boa alternativa para a produção de energia nos meios rurais, pois além de abastecer as comunidades isoladas, é uma fonte de rendimento para os agricultores, porque eles aproveitam dos estercos, vamos dizer assim, e abastecem as suas casas de energia elétrica ou gás também, como eles acharem melhor. O nosso país apresenta um grande potencial para a adoção dessa fonte de energia, pois é uma grande produção de lixo por dia. Alta capacidade de produção pela quantidade de resíduos orgânicos disponíveis no país, 70 milhões de metros cúbicos de biometano por dia. Segundo a análise do diretor-presidente do Cibiogás, todo o potencial de biogás para a produção de energia elétrica poderia cobrir 25% do consumo nacional do nosso país ou 45 bilhões de litros de diesel. O biogás no nosso estado, então, a Cibiogás identificou 10 unidades de produção com o aproveitamento energético. Todas essas unidades produzem 71 mil metros cúbicos de biogás por dia, com aplicações térmicas, elétricas ou veicular. Há 3 unidades em construções, que apresentam um potencial de produção de 342 mil metros cúbicos de biogás por dia. O Atlas, da Biomassa de 2016, fez uma pesquisa e estimou uma produção de biogás em torno de 9 milhões de metros cúbicos por dia. O senhor quer, como a gente falou do Rio Grande do Sul, né, professor? Que a gente fez a visita técnica semestre passado, né? Tu fez todas, né, João? Sim. Ali na Sebo Mariense, que eu pude ver pessoalmente, né, como é que
eles estavam fazendo ali, né, o aterramento, depois não sei como é que ficou, né? O senhor deve ter mais contato, né? Eu fui lá Mas depois. pelo que a gente conversou Várias ali, vezes. a economia vai ser de 30 metros de eucalipto por dia, né? Sim, eles estão economizando 500 metros por mês. Isso, é. E como a gente tinha conversado contigo, Passo Fundo, por exemplo, se fizesse um sistema, conseguiria fazer energia elétrica para mais de 3, 4 mil pessoas tranquilo. Exatamente. Exatamente. A questão toda é a finança, né? Sim. Eu botei algumas imagens de inovação que eu pesquisei ali no site Bio, só para a gente ver como é interessante esse tema, né? Mas 3 imagens para terminar antes do Kahoot ali. Pode passar, Rafa. Não, é um tema fascinante também, viu? Eu deixei um link aqui no YouTube dessa máquina, não sei se é verídico ou não, mas tipo, com 1 quilo de resto de alimento consegue fazer 1 hora de biogás para cozinhar. Eu achei bem legal, sabe? Tem um outro e é bem também, econômico, né? Porque tu vai botar fora ou tu vai poluir, às vezes vira, né? E ali tu tá fazendo alguma coisa. Tem vários pequenos equipamentos de fabricação de biogás. Pode passar. Tem essa, onde a gente estava falando da Bélgica, né? Sim. Foi inaugurada lá na Bélgica essa usina aí, que no ano ela produz energia elétrica para 6.500 casas. Já é significativo. Sim. E tem o último ali que eu achei legal também, eles testando aqui no Brasil, né? E para um carro bem simples, da marca Audi. Achei muito legal também. É isso aí, então. O nosso trabalho foi isso. E a gente montou um Kahoot, quem quiser participar, né? São 10 perguntas bem rápidas, tá? Quem ganhar leva uma lata de long neck. Não, long neck não é lata, é garrafa. Eu ia dizer, aí tu me quebra as pernas. Quem ganhar, a gente vai dar premiação na volta das aulas lá no Santa. Sim, eu vou dar uma long neck. Não, um chopp, é professor? Um chopp. Os 2 primeiros colocados. É um chopp pra... Não, eu e a Rafa. Dupla vencedora. É para dupla vencedora. O Kahoot não é dupla, é individual. Quem vencer ganha um chopp lá no Santa Condado. 2, então. 2 não, 2 e demais. Eu e a Rafa pagamos outro. Eu tô pagando para todo mundo prêmio no Kahoot, eu vou quebrar. Já estou devendo 4... Eles que vão pagar, professor. O senhor está discutindo. Eles que vão pagar. Quanto mais, melhor. Não, fique à vontade. O João vai pagar. O João vai pagar para João, e eu vou pagar para outro. Não. Carlos, eu acho que dá para pagar o pod inteiro. O professor já vai pagar um ali, ó. Não, eu já estou fora. Eu não pago mais nada, agora. O professor disse que ia pagar, sim. Se o senhor disse que ia pagar dá para pagar o pod inteiro. Cara, como é que eu não percebi que quem estava oferecendo o prêmio era a dupla de apresentantes? É brincadeira. Mas é só para os 2 vencedores. Ou a gente tá fazendo chopp artesanal aqui também, ó. Opa! Dá para ser 1 litro. Envia aqui para casa para ver como é que é o negócio. Não, ganha o Kahoot que tá na mão. Eu te mando o endereço. Não, eu dou mais uma long neck para um vencedor. Mas não é por grupo, é individual. Vamos se esforçar, gurizada. É individual. Tá, João, eu vou sair daí. Tá. Aqui daí tu toma o comando. Beleza. Mas eu vou me esforçar mais do que nos Kahoot que vale nota. Tudo pelo copo de chopp, né? Colocou o choppzinho no meio, a alegria toma conta. Dá para botar aqui? Claro, tu tá no comando, meu. Vocês são os donos da aula. Todos estão preparados? Como é que é? Eu sou apenas o mediador. Referente à apresentação? Sim, é referente à apresentação. Então tá top. Então tá top, que ainda tá fresco na memória. Então vamos ver a tua... Apareceu ou não, professor? Ainda não. Tudo em branco, por enquanto. Mas logo aparece. Agora? Tudo em branco. Nada.
Tu tem que botar na primeira telinha quando tu vai para Tá, compartilhar, para botei. compartilhar todas as tuas telas. Deu agora? Ah, sim, agora está na aba do Ava. Tá. Então vou botar aqui. Tá aí o número. Dá para enxergar o número? Sim. Quando todo mundo. Aqui dá para ver por quantidade de jogador, né? Um já entrou. Não. Quem que tá? Quem eu vou será, ler, né? eu vou ler as perguntas aqui para ajudar, tá? Nossa, se só eu entrar, já sabemos quem ganha o chopp. Pera aí. Tá demorado aqui o negócio. Tem que ter 11 participantes no Já entrou total. 4. 5. Não, vamos lá, galera, só um pouquinho. Espera aí, deixa que eu vou... galera, todo mundo participando aí, ó. Todos que estão na sala, por favor, participem. Vai ter 11 participantes, porque nós estamos em 14, e daí menos eu, o João e o professor. Quem não participar é porque não está na sala de aula, né? É isso aí. Deixa eu mandar uma mensagem aqui também. Professor, tu quer participar também? Não, eu só fico na mediação. Vai que o professor ganha o copo de chopp. Aí vamos falar que é, como é que é? Que é cambalacho? Comprar nota, tô comprando nota. O professor tá com medo de perder. Não, se eu participar eu vou ganhar. É certo isso. Então eu vou deixar a oportunidade para você. Falta só mais um. Tá só Felipe pra... me mete um troféu no bagulho. Eu ia Vai falar ficar em esse aí sim, né? Só para complementar, tipo, são 10 questões bem rápidas e eu botei quase todas 20 segundos. Então tem que ser bem rápido para responder. Você sabe, né? Quanto antes responder, mais ponto ganha. Dale. Só Tinha 11, tá agora faltando... foi embora. É que o Max... embora. Tá faltando um só. Eu tô instalando esse bagulho aqui ainda, gente. Rafael, tá faltando o Rafael Wolf no Kahoot. Ô, Rafael. Não precisa instalar. Ih, falta Entra Ana. no Google direto, que ele entra direto para botar o código. Eu Rafa, já tô, professor. Tu já tá, Rafael? Desculpa. Sim, senhor. Mas quem é que tá faltando então, cara? É a Ana. Ela falou que tá entrando. Ah, Mas o Rafael tá na aula? Agora vai começar a briga aqui, ó. Ô, Rafael, te defenda aí, Rafael. Não vou falar nada, professor. Ameaça? Eu gostei das ameaças daquela aula da... Amanhã eu converso com ele. Viu? Que beleza. Gente, que eu beleza. juro que eu tô tentando, mas a minha internet tá um lixo. Peraí. Tudo bem. E caiu mais 2. O Felipe caiu fora. Quanto mais gente sair, mais chance tem de ganhar o chopp, ó. Aí, ó. Agora ele voltou? Secando todo mundo. Por mim podia cair a internet de 9 aí. Só sobra os dois que ganham chopp, tá tranquilo. Na turma de tecnologia, novos materiais, eu já estou devendo 4 long neck. Aqui já dá pra começar a dever pra nós também, né, professor? Ninguém aqui vai ficar bravo. Eu, graças a Deus, apareceu o João aí com a sua iniciativa de oferecer prêmio. Falta um só. Tá, toque ficha aí. É a Ana. É a Ana. Daqui a Falta pouco a a Ana. Ana É a entra. Ana. Ai, pode ir sem mim, gente. Não, nós temos questão que você vai. Vai ganhar, Ana. Não precisa baixar, dá para entrar pelo navegador já. Sim, eu tô entrando, só que não tava carregando mesmo. O que ganha o primeiro colocado mesmo? O primeiro e o segundo é um chopp cada um. Coisa boa. Ganha uma caixa de Bud.
Não, daí tu quer demais, né? O João é forte, cara. O João é fortíssimo. A firma forte. Agora foi O todo negócio mundo. de BPCI dá dinheiro, né, professor? Mas, barbado. Foi, João. Que? Agora fechou o pastel. Eu sou forte de asa só. Bebida. Posso botar então? Manda Aí. brasa. Medo, começou, hein? Eu vou ler as perguntas aqui. Foi? Tá todo mundo pronto? Posso ir? Claro. Não, Então se foi. não tiver, que se vire. Qual o nome dos dois integrantes da dupla que apresentou o trabalho? Aí isso é tranquilo. É tranquilo, eu botei errado, puta merda. Putz! Só 3 acertaram. Vou botar aqui o ranking. Eric. Ô, Eric! Mas como se fala no turco, né? Tá a um pescoço de vantagem apenas. Mas eu, professor. Oi. Pra te ver que os engenheiros são... Eles gostam de coisa grande, né? O sobrenome da Rafa é Casa Grande, ali tava escrito apartamento grande, eles clicaram. Eu não consegui parar de ver isso aí, cara. Onde é que tá o restante da galera? Não responderam? Responderam, só que não acertaram? É isso aí, pareceu os únicos que acertaram. Dá pra ir pra próxima? Parece top 5, na verdade. Ah, tá bom. Dale, vamos pra próxima que a gente tem que buscar o shopping aí. Foi a próxima. Verdadeiro ou falso? O Brasil ocupa 114 no ranking de 200 países em saneamento. Parabéns. É 112? É 112, isso aí. Puta merda, cara. Fiquei em dúvida. Errei. Não, esse prestou atenção, hein? Ó, já subimos ali, ó. Já trocou. Subimos, ó. Próxima. Dá pra ir? Desculpa, Felipe. Não é mais nem cabeça, é o focinho do cavalo só. Foi. O Brasil tem mais capacidade de tratar o esgoto do que... Essa é fácil. Põe fácil isso. Falamos umas 3 vezes isso, acho. Agora a maioria acertou. 50%. Disparou uma aí, hein? Não sei o que tem esse Rafael. O Rafael nunca veio dar aula, é o que mais tá acertando. É só ao respeito, ao respeito. Mas é sacanagem. É que eu venho e fico prestando atenção, não fico de conversinha, né? Boa resposta, Rafael, boa resposta. Próxima. Qual o nome da cidade do Rio Grande do Sul que aparece no ranking entre as 10 piores cidades em tratamento de saneamento? Tá fácil, galera. Nossa. A foto é da cidade, só pra saber. É da cidade. Eu imaginei. João, tu também deu uma dica. Tu deu uma dica, né? Essa aí eu botei vermelho. Deve ser Duque de Caxias, aqui na Serra, ó, Duque de Caxias. Ó, mas nem todos acertaram. 50% de novo. Vamos ver como é que tá o ranking. Fire, Nossa, agora a gente chama de 3, 2, 1 corpo de vantagem. Chegando na metade, né? Agora começa a ficar mais difícil. Quantos ainda tem?
Agora começa. É 10. Qual desses não faz parte da composição do biogás? Não faz parte. Não faz parte. Fácil. Tá fácil. Não se esqueçam que... Não vai dar dica, professor. Ia falar. Bah, não foi tão fácil. Mas a mais fácil era essa aí, né? Eu verei. Quem prestou atenção na primeira aula de nossa, tá? Um pouquinho só responderia. Falta 4, ainda dá para mexer no ranking. Os 2 primeiros erraram? Para dar chance pros outros, Sim, eles erraram. E ainda continuam na frente. Essa eu sabia com maçã. O nome das bactérias encontradas na oxidação anaeróbica são chamadas de bactérias acetogênicas. A cetogênia vem de aceto. Aceto vem de ácido... Tá bom, parei. Professor, fica quieto. Não, você estava raciocinando, né? O negócio é chutar rápido. Essa é na Isso trivela. aí. Se tu não sabe, acertou, chuta vai rápido. embora. Isso aí. Lembra do acetogênico ácido acético, galera? Isso aí. Que é a maior, uma das produções. Exatamente. Isso aí que eu pensei. Essa não era fácil. Eu pensei, vou chutar um dos dois, porque se eu acertar, eu acerto rápido. Olá, ó. Napos, o Rafael entregou na reta final. Eu fui no vermelho do Inter ali e me dei mal. Normal, só foi no né? Inter, É normal isso. É acostumado a entregar, então, no final. Próxima. Faz Falta todo 3 sentido só. entregar. No modelo canadense de produção de biogás não possui gasômetro? Modelo canadense? Por que eu não Não poderia? possui. Verdadeiro ou falso? Lembre do que é um gasômetro, tá, galera? Não fala, pro. Tá merda, errei. Só podia ser falso isso aí. É pra Possui, dar chance, não. Tem que dar Isso é barbado. chance. Vamos ver como é que ficou. Agora encostou todo mundo. Não, agora é o seguinte, ó. Quem é que já ouviu na televisão uma corrida de cavalo e o cara narrando? Ele fala assim, fulano com corpo de vantagem, meio corpo de vantagem. Agora, as duas últimas perguntas decide. Cara. Tem 6 no páreo. Essa turma é forte, e os outros 4, onde é que estão? Vão apostar no... Oi, professor. Acertando. E não conheço disso aí. Eu tô achando que isso aí não tá certo. Sabrina, eu pensei que tu tivesse ido... Oi. Qual é a pangaré que o senhor vai apostar aí? Cara, eu pensei que a Sabrina tivesse ido embora. Eu iria apostar na Sabrina. Eu não sei, eu acho que deu problema aqui. Não sei o que aconteceu. Próximo. No depoimento do Thiago, o principal fator que não ajuda o saneamento do Brasil a desenvolver é... O que achou dessa cidade aí, professor? Meu Deus, esse aqui também foi falado bastante. Pois é, será que não é Bruges? É alguma cidade que tem água, né? Ou é na Bélgica, é na Holanda. Na Bélgica. Bélgica. Bruges, será que é Bruges? Agora eu não sei, isso aí podia ser 3. Tá merda, eu errei. Chutei muito errado. Mas Quem ele mais falou? quem mais falou, professor. Só administrar agora. Galera, liderou, cara. Liderou. Só administrar. Última. Agora ele vai errar, eu vou acertar, vou passar dele, só pra ganhar. Credo, o Felipe deu um saltão. Tava deixando melhor pro final, professor. Não, como é que não é cavalo paraguaio, né? Como o Rafael e o Stocco. Eu dei uma perdida no fôlego no final. Não elogia muito. Espero que não, né, professor? Vamos Não ver. elogia muito. Aqui é Agora pra pique curto. Entre os 4, primeiro que vai decidir o pódio. Estão todos pau a pau aí, né, cara? Apesar que o Felipe... Não, mas o Felipe Serra tá fora, né? Foi. Se eu e o Rafael acertar, sim.
E o Gabi. O processo que o Thiago cita que seria diferente da Europa e daria certo no Brasil pelo fator do clima é o... Você já comentou, né? Foi a base Põe na mão de Deus, põe na mão de Deus. Galera, foi a eu base tô da nossa sentindo, apresentação. tô sentindo falta de fôlego. Ah, Põe na mão achei. de Deus, Merda. põe na mão de Deus. Falta de fôlego, galera. Não. Bah, depois que eu marquei, eu fiquei pensando. Tcharam! Ô, galera, eu falei falta de Acertei. fôlego, galera. O que é falta de fôlego? O senhor tá Ausência dando do muita oxigênio. diquinha, professor. O senhor tá dando muita Ausência ausência do oxigênio. Eu falei que ia dar um baile em vocês. Vocês... Resenha! Ali quem que apareceu? Dale! Ô, Felipe, aparece aí agora, pelo menos a Liga a primeira câmera. vez na Liga a câmera. câmera aí. Como é que tá o Felipe aqui? Não tem mais Fez um uma print, questão? hein? Ô, Ana, brincadeira, né? Tem Tem mais uma questão, né? Ah, tem mais uma questão? Tem mais um. Tem. Ah, tá. Então meta lá. Opa! Última. Com o biogás gerado pela usina da Bélgica, é possível gerar energia elétrica para 6.500 casas por mês. Falso. Essa é fácil. Não falso, é fácil. Mas todo mundo respondeu ligeiro, tudo errado. É por ano. E o professor? Oi, Pegadinha do malandro na última? foi negadinha. Essa aí é boa na prova, né? É. Essa aí mata os caras. É por ano. Tava por mês, nem prestei atenção. É. Dá 8 caíram como patinhos. E agora? Biogás e Med, Gabriel. Aí, ó. Olha, Olha os dois. Bah, estou Eu perdi. venceu. Meu Deus, como é que eu perdi, cara? Tu Vou ter que ligar. perdeu, Felipe. Mas ganhou não. o chopp também, igual. ô, terceiro lugar. O Carlos acertou a última, cara. Cara, esse Carlos é forte, né? Ele tava sempre ali nas cabeças, Cara, na né? última. Na volta das aulas, vocês procurem eu e o João. Ou seja, ano que vem, vocês são 10 ligeiros, né? Que daí a gente volta, vai todo mundo tomar um chopp. Tá valendo, tá valendo. Aliás, vocês sentiram que o prêmio do João foi meio mal intencionado. O meu era mais honesto, ainda bem que eu caí fora. Eu era long neck que dá para pagar no mercado. O João Vigário, tá, como não vai querendo pagar chopp, ofereceu o chopp, vai pagar onde? Olha o risado da outra lá. Eu tenho uma Assim, ó, memória muito isso- boa, professor. Isso se as aulas voltarem, né? O problema é se as aulas não voltarem, daí deu, né? Tá gravado. Vamos ver se É os validade gravado, de 6 meses. Validade de 6 meses. Pessoal, parabéns para os dois grupos, tá? Um foi o tema excelente, os dois temas muito bons, tá? Bem apresentados. Estou esperando a avaliação da banca auxiliar, tá? Os dois tem que dar ou só um para o grupo, professor? Não, os dois combinam uma nota e passam só uma, pode ser? Então tá bom. Tu viu como uma apresentação animada, as apresentações animadas, o tempo voa, já é quase 10 horas. Deu 1 hora de apresentação, professor. Mas na verdade, um bom seminário é 1 hora. Tá? Na sexta-feira à noite, o Eric está aí, é apenas um seminário por noite, né, Eric? Isso aí. Mandei lá no privado, professor, a nota. Tá. No meu celular?
Não, aqui no chat mesmo, no privado. Ah, tá aqui, Max. Obrigado. Opa! O Max é um cara rigoroso na nota, né? Ô, Max, tu te cuida? Eu achei que eles mereciam mais que esses 6 e 5 aqui, cara. Isso aí é porque ele não ganhou chopp, professor. Isso aí é porque ele ficou para trás. Bah, Max, valeu, cara. Valeu. Eu tenho Não que é pegar nada a saída, disso. Max. Semestre que vem a gente se encontra, tá? Não, tem que encontrar eu para me dar chopp. Galera, quem ainda não apresentou, tem alguma dúvida? A princípio, falar do meu grupo, não, acho que não. Tá Senhor, tudo tranquilo? Bem tranquilo. Tá. Bem de boa. Maravilha, então. Eu vou ficar mais um tempinho aqui. Acho que todo mundo respondeu o segundo também? Eu mandei já o feedback lá. Tá, Sim. maravilha. Quem respondeu e quiser ir saindo, vai com Deus. Boa noite, então, professor. Até semana Abraço, que vem. Carlos. Até semana que vem. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, um abraço. Valeu. Boa noite, João. Boa noite, gente. Até a Boa noite. próxima. Boa noite, Rafaela. Ana, Boa noite. Boa noite, professor. tchau. Boa noite, professor. Abraço. Abraço, Felipe. Feito, mestre. Um abraço. Abraço, Rafael. Até semana que vem. Tchau, tchau.